Shalom, shalom. Hoje nossa reflexão está em Hebreus 5, 12 e 14 e 1 Coríntios 3, 1 a 3, sobre alimento sólido ou leite na fé. O primeiro texto diz assim, Hebreus 5, 12 e 14. Pois, com efeito, quando devi ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. A partir deste momento, o Espírito Santo vai nos moldando, porque a gente tem que ser um vaso nas mãos do oleiro, a gente tem que ter o coração quebrantado diante dele. E quando a gente tem o coração quebrantado diante do Senhor, o Espírito Santo vai nos moldando, vai lapidando o nosso caráter, vai nos ensinando a exercer, a ter a prática da justiça. E aí a gente começa a saber, buscar conhecimento, ter sede de Deus, ter vontade da presença dele. E aqui a gente vê, quando é descrito aqui, né? Paulo fala à igreja, fala, vocês ainda estão no leite, vocês ainda precisam que alguém vá lá e mastigue, dê tudo mastigadinho para vocês, porque vocês não estão buscando. E continuando o texto, ele fala assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, se você se alimenta de leite, você ainda é criança, você não é experiente na justiça, na palavra da justiça. A Bíblia fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui a gente vê que uma coisa está ligada à outra. Se você busca o reino de Deus e a sua justiça, você vai crescer na fé. Você vai crescer por dentro do seu caráter, você vai ampliar o seu espírito, você vai mortificar a carne e vai ampliar o seu espírito. E aqui a gente vê, uma coisa está ligada à outra. Se você tem o Espírito Santo trabalhando no seu caráter, você vai passar a exercer a prática da justiça. Se você ainda é carnal, ou seja, vê com os olhos humanos, você possivelmente vai estar sendo injusto com as pessoas. Por quê? Porque você vai pelos teus olhos, não pelo que o Espírito Santo te mostra. Muitas pessoas, elas são mestres na manipulação, no engano. Então, se você vê uma situação de conflito, em que uma pessoa foi lá e falou que a outra fez um monte de coisa e espalhou aquilo para todos ao redor, e a outra pessoa ficou quieta, não falou nada e foi embora. Possivelmente, se você está na carne, você vai falar, nossa, que vergonha, a pessoa fez aquilo, saiu envergonhado e foi embora. Se você está no espírito, você vai saber que as pessoas que mais denigrem o outro, que expõem os outros, são manipuladoras. E aí a gente tem uma linha, né? Quando a gente estuda na parte de psicologia que se dizem, né? Lá no DSM-5, que fala sobre psicopatas, sobre narcisistas, você vê que são pessoas que são muito dissimuladas e têm aí uma facilidade de manipular e convencer pessoas e distorcer as coisas, jogando o culpado como inocente, inocente como culpado, mas para Deus não é assim. Quem está no Espírito, o Senhor revela. Se você está na carne, você vai chegar e vai acreditar na primeira falácia que vão te falar, na primeira coisa que vão te contar. Fulano foi lá e falou isso de você. E se você está no Espírito, você vai pôr diante de Deus e Deus vai te revelar a verdade. Se você está na carne, você vai falar, nossa, a pessoa fez isso, então eu vou excluir ela, então eu vou me afastar dela, sem buscar a verdade. Lembra um exemplo disso, a mulher de Potifar, quando ela tentou algo com José não quis, ela falou que ele que tentou com ela, e ela tinha a prova nas mãos, a capa dele. E ao mesmo tempo ele fez o quê? Foi mandado para a prisão. Ele ficou fiel no Senhor, e no tempo certo o Senhor o honrou e descreveu nas próximas gerações, na palavra, que ela estava errada. Ou seja, quantas pessoas leem a Bíblia desde o evento em que aconteceu até os dias de hoje, vendo que a verdade apareceu, que ela estava errada, e ele foi injustamente condenado, jogado na prisão, antes de ser governador e o Senhor o levantar. Então a verdade sempre vai aparecer. Mas até que ela apareça, vamos identificar hoje nessa reflexão o que é estar na carne e o que é estar no espírito. Continuando o texto. Mas o alimento sólido é para os adultos na fé, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal.
a gente precisa pedir ao Espírito Santo o dom de discernimento, porque o dom de discernimento de espíritos vai fazer você olhar a pessoa como raio-x e ver não só as palavras lindas que ela fala, os argumentos que ela usa, as provas que ela às vezes elabora, mas vai ver o caráter, a intenção que está por trás do coração dela. E isso o Espírito Santo revela para você, revela para mim. E a gente consegue identificar como alimento sólido, ou seja, não é qualquer pessoa que vem com uma lábia que nos engana. Porque quando a pessoa vem, o Senhor vem e já revela a intenção por trás, já revela o laço que está armado, já revela o que a pessoa está armando por trás. Assim como Judas, né? Jesus sabia que ele ia trair. Jesus sabia e ele falou, aquele que vai comer comigo no prato comigo, vai me trair. E quando Judas foi para trair, Jesus falou, faz logo o que você tem que fazer. Ou seja, se vai trair, está no seu coração, então faça logo. Assim é o dom de discernimento. Você sabe antes que a pessoa vai te trair, você sabe antes que ela está armando, você sabe antes que não há sinceridade nas palavras dela, mas mesmo assim você entrega diante do Senhor e você fica vigilante, né, para que o Senhor dê livramento e para que você preserve as suas sementes, preserve os seus tesouros escondidos dados pelo Senhor, tesouros espirituais, para que ninguém roube isso de você. Aqui a gente vê o alimento sólido é para adultos, é pelo Espírito Santo. O alimento leite é para criança, é para quem está na carne. Quem está no Espírito se alimenta de alimento sólido. Quem está na carne se alimenta de leite, é criança. Então, há um passo a passo, há um processo na fé. Quando você recebe Jesus, você vai para o leite. Você começa aí a receber a doutrina da igreja em que você está. Só que você precisa entender que a doutrina é lei de homens. Ela é boa até um certo ponto, até o ponto em que não vai atrapalhar a palavra do Senhor, o que vem da Bíblia, que é a essência do Senhor. A partir do momento que começa a conflitar e começa a tirar o teu foco do que é do Espírito Santo, do que é do Senhor, aí já não cabe mais você a estar nessa busca. Você precisa buscar o Senhor. E a gente vai ver isso no próximo texto, quanto isso é importante para a gente nos dias de hoje, para que a gente não se engane, não fique aí no leite e busque estar no alimento sólido. Busque a presença do Espírito Santo para que ele vá te ensinando, para que ele vá te moldando, para que ele vá te mostrando o que é, o que não é, o que é da palavra dele e o que não é, o que é útil e o que é inútil, porque a gente tem que tomar muito cuidado porque o inimigo vem para fazer a gente perder o foco, fazer a gente não estar direcionado naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E se a gente não mantém o olhar firme em Jesus, a chance da gente se distrair no meio do caminho é muito grande, porque o inimigo vai fazer de tudo para que você se distraia, para que você tropece, para que você caia e não viva o que Deus tem para você. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. Em nome de Jesus, você é mais que vencedor, mais do que vencedora, mais do que vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus, e você vai estar sendo alicerçada na palavra. Vai estar consumindo alimento sólido no Espírito Santo, de acordo com o que vem dele, com a presença do amado Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo que vão estar em você, para que a palavra seja exercida de acordo com a vontade dele, sem distorções. Continuando o texto, aqui a gente viu, né, quem discerne, não apenas para discernir o bem, mas também o mal. Quem se alimenta de alimento leite, discerne o bem. Você vai na igreja, você olha, você consegue identificar quem faz o bem e quem faz o mal. Será que é assim? Não. Quem está no leite consegue discernir apenas o bem. Ou seja, você vai na igreja, você vê uma atitude boa, você vê uma intenção que parece boa, você vê um favor, você vê uma obra. Aquela pessoa, ela ajuda tanto, né, naquele cargo na igreja, aquela pessoa foi lá e fez isso por mim. Você está vendo bem, mas você não está enxergando o mal. O mal você só enxerga pelo Espírito Santo, pelo discernimento de espíritos, pela presença do Espírito Santo te avisando, cuidado, é um laço, olha por trás da intenção, ele te mostra. E com o dom de discernimento você vai saber qual a intenção da pessoa, você sente se ela está carregada, você sente a presença de demônios ao lado dela, você às vezes vê demônios ao lado dela, porque o Senhor te mostra para ver, para que você saiba o que está guiando aquela pessoa. É o Espírito Santo, é ela ou são demônios? Então, isso às vezes Deus mostra para que você interceda por ela ou para que você se afaste e fique vigilante com essa pessoa, sabendo que a qualquer momento ela vai te trair. Geralmente
A traição vai ser bem elaborada, vai ser no momento que você menos espera, e aquela traição que vai na jugular, né? Vai exatamente num ponto para você cair e não levantar mais. Então, o Senhor está falando isso porque hoje Ele quer te dar livramento, Ele quer te mostrar, Ele quer te exortar, Ele quer mostrar para você que isso é real. E as diferenças são muito importantes da gente saber, porque no dia a dia a gente vai se deparar com pessoas que vão estar com a intenção de fazer maldade com você o tempo todo. Continuando. Quem está no alimento sólido consegue discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, ver o mal nas entrelinhas, ver o mal nas intenções de quem vai lá e faz um favor para você. Quem é bom de coração, quem vai lá pelo Senhor, vai lá e faz um favor para você e esquece. Nem lembra mais o que fez. Quem tem intenção maligna planeja fazer o favor exato para te prender, para que você se sinta culpado, culpada daquilo, para que você fique amarrado à pessoa, para que você fique na obrigação de dar algo em retorno, né? Tenha reciprocidade pela pessoa. Aí ele vai lá e te contamina. Vai usurpar algo que é seu, vai sutilmente drenar você, vai te amarrar a algo que você vai se sentir constrangido de não entregar. E geralmente assim, pessoas manipuladoras entregam 1% e exigem 99% de você depois e eternamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que se apegar ao Senhor, somente a Ele, somente a Ele. E aquilo que vem de Deus traz paz, aquilo que vem do inimigo traz aquela sensação de prisão, de bloqueio, de obrigação de eu tenho que ser recíproco para aquela situação. Então, que o Senhor possa trazer discernimento para que a gente entenda que o pecado é a gente errar o alvo em relação ao Senhor, não em relação às pessoas. Você tem que agradar o Senhor e não as pessoas. As pessoas, elas vão ter a tendência a te manipular, ainda mais se elas estiverem influenciadas por espíritos malignos. Mas o Senhor quer uma vida plena para você. E hoje Ele te chama para que você ore e entregue nas mãos dEle aquilo que você não consegue resolver e peça maturidade espiritual, peça discernimento de espíritos, peça a presença do Espírito Santo para que Ele te ensine, te molde, te mostre o que está no teu contexto, o que está acontecendo por trás daquilo que você não está conseguindo ver, porque Ele mostra. Continuando o texto agora, vamos ler 1 Coríntios 3, de 1 a 3, que diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Aqui a gente vê que Paulo não pôde falar para os irmãos de forma espiritual, porque eles não estavam maduros na fé, mas ele precisou falar como carnal, ou seja, falar coisas básicas da carne, de comportamento, de conduta. Por quê? Porque as pessoas ali, os irmãos, estavam como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, ser criança na fé é ser carnal. Aqui a gente vê claramente. Criança é carnal, olha pela carne. Adulto, alimento sólido, olha pelo espírito. O espírito muitas vezes é contrário. Se você olhar a situação de José ali na prisão e a mulher de Potifar, imagina, se você olhar pelos olhos carnais, você vai falar, nossa, o cara foi lá e tentou algo com a moça, com a mulher do chefe dele, né? Como assim ele fez isso? Porque os seus olhos carnais você está vendo isso. Se você olhar pelo espiritual, não, era um laço. Aí o inimigo queria derrubar José pela integridade dele e fez com que a mulher de Potifar fosse lá e tentasse ele. E aí o que aconteceu? Ele fugiu, ela ficou com a prova nas mãos, com a capa dele, e ele foi preso. Por quê? Porque todas as pessoas que julgaram aquela causa eram carnais, não eram espirituais. É isso que muitas vezes acontece com você, comigo. Muitas vezes a gente vai passar por situações em que as pessoas que estão ao nosso redor são carnais e não são espirituais. Elas vão te julgar pela carne e não pelo espírito. Quando a gente está no espírito, o Espírito Santo nos mostra, aquela situação ali, aquela pessoa está correta, aquela outra não. Só que você olha ao redor, a maioria das pessoas são ludibriadas, porque a lábia do inimigo, ele joga encantamento. E aí a pessoa acredita sem questionar. Quando você vai num lugar e você vê pastores, líderes que falam, eu fiquei sabendo de tal situação. Ih, tá na carne. Por quê?
Porque como assim ficou sabendo de tal situação? E averiguou? E entregou? Jejuou e orou para que o Espírito Santo revelasse a verdade? A maioria não. Então, estão na carne. A gente precisa estar no Espírito. Ou seja, ao ouvir aquilo, eu pego aquela informação, entro em oração, jejuo, oro e falo, Senhor, mostra a verdade. Na maioria das vezes, quando a pessoa fala, você, tendo o dom de discernimento, você já discerne que aquilo é uma mentira. Mas mesmo assim, você põe diante do Senhor para prova. Então, muitas vezes, é por isso que o que Deus faz é loucura para os homens, porque é o contrário da lógica humana. A gente precisa entender que a lógica humana é uma coisa e o espiritual é outra. Muitas vezes, aquilo que é errado parece certo, e o que é certo parece errado. Então, quando a gente vê uma situação em que muitas pessoas foram lá, falaram que uma pessoa fez tal coisa, a pessoa saiu da igreja, será que ela saiu da igreja porque ela está errada realmente? Ou será que ela saiu da igreja porque era um laço enorme em que todo mundo ao redor era carnal? Se você é espiritual, você não vai ficar onde tem um lugar que só tem gente carnal. Por quê? Porque é óbvio. Você vai ficar onde você se identifica. Se você é espiritual, você vai buscar pessoas espirituais. Pessoas que pensam como você, pessoas que já estão no espírito, pessoas que se movem pela revelação do Senhor o tempo todo na sua vida. Que isso não tem a ver com deixar a palavra sólida, pelo contrário. É você, na palavra sólida, ter o movimento do Espírito. Isso é muito confuso para algumas pessoas. Você só vai entender isso se você tiver tido uma experiência de ter sido carnal e agora ser espiritual. Aí você entende. Se você só foi carnal, você não entende isso que eu estou falando. Isso só quem entende é quem é espiritual. Então busque as coisas do Espírito, busque a presença do Espírito Santo para que ele te torne espiritual e para que ele te dê alimento sólido. Ou seja, você enxergar nas entrelinhas, você enxergar os laços, você enxergar a intenção por trás, você enxergar o que está na pessoa. É o Espírito Santo ou são espíritos malignos? E muitas vezes o Senhor mostra até qual é o espírito maligno que está por trás, porque você busca a presença dele. Então a gente precisa entender que esse texto aqui mostra isso. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Onde tem ciúmes, onde tem contenda? Se você entrar hoje numa liderança, num grupo, numa igreja, às vezes você começa a se mover pelo Espírito. Aí Deus tá lá te usando. Aí o inimigo pode levantar alguém dentro desse grupo, inventar algo, trazer uma calúnia sobre você. Lembrando, calúnia é aquilo que não aconteceu, que é uma invenção, é uma mentira. E difamação é quando alguém expõe algo seu e dá uma exagerada. Expõe algo que não necessariamente havia necessidade de expor ou eternizar aquele momento. Calúnia, vamos supor. Se alguém vai lá e faz uma calúnia contra você, e se a liderança, as pessoas que estavam envolvidas, forem carnais, elas vão ouvir, nossa, ela fez isso, então eu vou tirar ela de tal posição. É um exemplo. A liderança ela está sendo carnal naquele momento, ou seja, ouviu uma história e não averigou, não pediu para o Espírito Santo revelar. Ou melhor, acreditou que aquilo que ela ouviu já era uma revelação do Espírito, não era. Era uma revelação carnal, mentirosa, difamatória e caluniosa. Agora, quem está no Espírito, se ouviu, a pessoa fez isso, põe em oração, o Espírito Santo vai mostrar direto quem é a pessoa e vai averiguar o outro lado. Vai observar o comportamento das duas pessoas envolvidas, vai identificar pelo comportamento, pela intenção, até que o Espírito Santo revele o que é o que, quem é quem. Isso é andar no Espírito. Então, cuidado, porque às vezes a gente busca tanto, né, a presença do Senhor, as respostas, e a gente se confunde, porque o inimigo vai trazer resposta. No meio, sempre que você plantar o trigo, o inimigo vem e vai plantar o joio. Sempre. Por quê? Porque ele quer distorcer, quer confundir, quer trazer o tempo todo uma segunda opção, uma segunda opinião, ou seja, para você ficar em dúvida. Então, você precisa buscar o Espírito Santo, buscar o discernimento do Espírito, pedir para ele te dar esse dom, porque é um dom necessário demais nos tempos que a gente vive, para que você saiba discernir o bem e o mal nas entrelinhas. Quando você tem o dom do discernimento, a pessoa começa a falar, você vê na palavra dela distorção, você já vê na palavra dela, às vezes, uma serpente ali atuando, você já vê o inimigo atuando na palavra dela. Então, a gente precisa buscar discernimento, porque aqui na palavra é claro,
É claro, a gente precisa buscar o que é do Espírito. Continuando o texto ali, a gente vê no versículo 4, 1 Coríntios 3, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Ou seja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. O que isso significa nos dias de hoje? Eu sou da congregação tal, eu sou da doutrina tal, da igreja tal. Temos hoje várias igrejas, cada uma é levantada conforme o seu propósito. E Deus é quem levanta todos. E Deus é quem dá crescimento. A gente sempre precisa falar do Senhor, testificar do que Ele faz por nós. Mas quando a gente está julgando, o irmão da igreja tal, a igreja tal está errada por isso, a outra igreja não sei o quê. Se a gente usa nossa energia, nosso tempo, nosso pensamento nisso, estamos na carne, está claro aqui no texto. A gente precisa o quê? Entender que Deus levantou cada um ao seu modo, ao modo que Deus quis. Igual um corpo, né? O olho é uma coisa, o nariz é outra, a boca é outra, o braço é outro. Cada parte do corpo se move dentro do mesmo corpo, porém cada um de um jeito diferente. E cada um tem uma função diferente. Então a gente precisa entender, o corpo é um só. Somos todos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para quê? Como cooperadores da obra dele, da lavoura dele, o edifício de Deus. Deus está construindo isso em você, em mim hoje. Então, hoje, essa palavra de reflexão é para a gente entender quando estamos na carne, quando estamos no Espírito. Se você anda pelo Espírito, você não vai se importar com tal doutrina. Você vai se importar em não ser contaminado com os erros daquela doutrina. Você vai se importar em não falhar, não faltar um crescimento naquilo que aquela doutrina não tem, porque você precisa o tempo todo estar crescendo no Senhor, buscando ser aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te aperfeiçoar até o último dia da sua vida, ele vai completar a boa obra que ele começou na sua vida. E não é à toa que a gente está falando isso agora, a gente está conversando sobre isso agora. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando na sua vida. Ele trabalha em você conforme você deixa. Ele vem, ele bate, Jesus está à porta e bate. Aquele que ouvir a voz dele, ele entrará e fará morada, ceiará com você. Então hoje é o momento de você abrir agora teu coração para Jesus e falar, vem Jesus, Espírito Santo vem, me transforma. Eu não quero mais me alimentar de leite, ou seja, eu não quero mais ir numa igreja aqui, na outra ali, e sentir que falta algo, sentir aquele anseio, não saber do que está faltando. O que está faltando é a gente se entregar ao Senhor e buscar intimidade com Ele, no secreto. Porque desde que você recebeu Jesus, você precisa de uma transformação diária. Como que eu sei que eu estou no caminho da fé? Quando eu olho para trás, vou meditar na palavra. Pego a Bíblia, leio e medito, ou seja, me falo. Eu vou virar e falar assim, esse texto, como é que eu aplico para mim? Eu estou vivendo isso? Se eu li um texto, como que eu estou vivendo isso? O que eu tenho feito? Isso é meditar, é ver como aplicar essa palavra em mim. O que eu estou fazendo? Nossa, eu tenho um exemplo de que antigamente eu fazia tal coisa, hoje eu não faço mais. Glória a Deus. Deus já me transformou nisso. Olha, antigamente eu aceitava aquilo, hoje eu não aceito mais. Hoje eu aprendi a me defender, hoje eu aprendi a me posicionar. Glória a Deus. Deus está trabalhou isso, completou isso em mim também. Nossa, antigamente eu via uma situação, eu já acreditava em tudo que eu ouvia. Hoje não. Hoje eu já consigo discernir o bem e o mal e já vejo na pessoa o que está agindo. Porque Deus me deu discernimento. Entende? Você olha para aquilo que você está lendo na palavra e você já identifica, nossa, se antes eu era assim, hoje eu já estou assim, Deus está me modificando, está me transformando, está me aperfeiçoando no amor. Então você vai deixando de tomar leite, vai consumindo alimento sólido. Você vai deixando de querer estar sendo aceito por todos os grupos sociais e vai buscando a verdadeira presença do Senhor, o alimento sólido que a palavra fala. Isso é que Ele busca de você, isso que Ele busca de mim o tempo todo, que a gente busque a presença dEle, compreenda, conheça Ele.
A gente não consegue conhecer a Deus se nós formos carnais. Nós vamos ouvir falar sobre Deus. É assim, eu conheço de longe. Mas quando a gente busca a presença, você anda com Ele. Você, no carnal, apenas nas doutrinas de igrejas, você vai aprender a ser servo e serva do Senhor. Quando você busca Ele no secreto, você vai virar filho e filha do Senhor. E aí, como filha do Senhor, filho do Senhor, você vai ter intimidade com Ele. Você vai conhecer Ele verdadeiramente. Não só do que você ouve falar sobre Ele, né? Que as igrejas você ouve falar sobre Deus, mas de andar com Ele, de estar o dia todo com Ele, de pedir para Ele estar com você, de Ele te ensinar coisas do secreto que é entre você e Ele. E isso qualquer um de nós pode fazer, qualquer um que queira buscar a presença dEle, que aceite a presença dEle, que não só fale da boca para fora, eu creio em Jesus. Se você crê, você tem que receber Ele como Senhor e Salvador no teu coração, para que Ele ande com você. Aí, o que vai acontecer com a gente? A gente vai todos os dias ter pequenas transformações. Dói, constrange e é maravilhoso, porque no final você sai outra pessoa. A mudança que o Senhor traz é de dentro para fora. Não é mudança externa de comportamento. Eu tenho que aprender a usar um comportamento assim, uma roupa de tal forma, isso é externo. O que a mudança do Senhor traz na intimidade é de dentro para fora. Você muda por dentro e automaticamente você nem percebe que mudou por fora. Essa é a diferença. Então, que hoje o Senhor possa estar trazendo aos nossos corações mais sobre isso, mais sobre a compreensão, para que a gente comece a exercer mais a justiça. Porque a justiça, muitas vezes, se a gente está na carne, você não exerce a justiça, você exerce o que é racional, o que parece correto. E muitas vezes é o contrário do que está no espírito. Eu já vivi muitas experiências assim, e creio que você já viveu também experiências em que você foi em um lugar e tinha um laço lá e criaram uma situação tão bem elaborada, porque o inimigo ele é astuto nisso, né? E quando tem espírito de encantamento, é muito fácil as pessoas caírem acreditando em laços. Agora, quem é espiritual não cai. Quem é espiritual vê, antecipa, o Senhor mostra. Não há nada que vá acontecer que Deus não revele aos seus profetas. Então, Deus sempre mostra antes de acontecer. Eu já ouvi uma vez uma pessoa falar, a gente nunca sabe quem vai trair a gente, né? E na verdade não, a gente sabe, a gente sente. O Espírito Santo mostra. Mas mesmo assim, às vezes você tem que ficar ali, interagindo com a pessoa, até que ela decida realmente, no último momento, ter a esperança dela não fazer isso com você, dela não trair. Ou agir como Jesus, sabendo que Judas iria trair, mas que tinha um propósito maior por trás daquilo. Então, que a gente possa ver os propósitos do Senhor, sabendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É aquela vontade que vai fazer propósitos além de nós, coisas que são maiores do que nós, para a honra e glória dele. E que tudo que a gente faça seja para a honra e glória do Senhor. Que a gente dê glórias ao Senhor Jesus, glórias a Deus o tempo todo, porque tudo é por ele, para ele, por meio dele, por meio de Jesus Cristo. E nós glorificamos a ele, glorifico a ele por tua vida que está aqui comigo agora, ouvindo isso, né? Meditando comigo nesta palavra. E que o Senhor possa trazer sabedoria agora, em nome de Jesus, que o Senhor traga discernimento espiritual para você. E em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, entrega a essa pessoa que está aqui comigo fazendo essa oração, Pai, ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, eu entrego esta vida nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a ti, Espírito Santo, derrama sobre ela agora, sobre essa pessoa agora, o dom de discernimento espiritual. Receba o dom de discernimento espiritual agora, em nome de Jesus, que a partir de agora você consiga discernir, entender a palavra do Senhor, entender quem está na carne, quem está no Espírito, que você tenha, Pai, em nome de Jesus, derrame nessa pessoa discernimento espiritual, que ela tenha compreensão, que ela aprenda a ouvir tua voz, que ela consiga ter experiências contigo, que ela entenda o que é estar na carne, o que é estar no Espírito. E mais do que isso, Pai, abençoe para que essa pessoa, Pai, esteja no Espírito. Em nome de Jesus, vai trabalhando na vida dela. Entrego ela nas tuas mãos, eu entrego essa pessoa no teu altar. Clamo pelo teu sangue, cobre ela com teu sangue, Pai, nos cobre com teu sangue agora. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a vida dela. Em nome de Jesus, eu clamo por ela, Pai, pela família dela. Em nome de Jesus, eu intercedo por eles e entrego nas suas mãos agora a vida deles. Em nome de Jesus, receba agora o dom de discernimento de espíritos. Glórias ao teu santo, bendito nome. Glórias a Deus. Eu estou sentindo minha mão pesada.
Em nome de Jesus Cristo, eu imparto agora o dom de discernimento de espíritos com essa pessoa que está ouvindo. Receba agora o dom de discernimento de espírito, o que vem do Espírito Santo, em nome de Jesus, receba. Para a honra e glória do Senhor. Glórias a Deus, Pai, vai transformando, vai trazendo renovo, vai mandando teus anjos agora, vai trabalhando na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai, para a tua honra e glória. Eu clamo a Ti e peço em nome de Jesus, Pai. Glórias ao teu nome, tu és santo, 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 Pai, digno de toda honra, glória e louvor. Eu entrego agora nas tuas mãos esta pessoa que está ouvindo, Pai, que está aqui comigo, que está intercedendo, que está orando comigo agora. E a tua palavra fala, onde houverem 2 ou mais pessoas reunidas, o Senhor estaria ali. Eu creio que o Senhor está aqui conosco. Em nome de Jesus, Pai, abençoe esta pessoa e que ela consiga discernir claramente o que é carnal, o que é espiritual, que ela tenha um renovo na vida dela, que ela seja espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo na vida dela que, a partir de agora, ela é espiritual. E ela vai discernir as coisas do Espírito. E em nome de Jesus, Pai, vai entregando e aprimorando o dom de discernimento espiritual na vida dela agora. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba o dom do Espírito Santo. O dom de discernimento espiritual, em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, blinda ela, blinda a família dela, blinda a minha família. Em nome de Jesus, nos coloca num manto de invisibilidade, como fala em Salmo 91. E em nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, nem tampouco acontecerá, Pai. Em nome de Jesus, todas as setas, dardos inflamados caem por terra agora nas nossas vidas. Blinda-nos com teu sangue. E em nome de Jesus, ó Pai, conduz esta pessoa ao centro da tua vontade, nos conduz ao centro da tua vontade em nome de Jesus. Glórias damos ao teu nome, santo tu és, digno de toda honra, glória e louvor. E eu creio, Pai, agora, em nome de Jesus, que o Senhor trouxe a pessoa certa aqui, as pessoas certas para este momento, porque tudo é teu, isso é para tua honra e glória, para tua obra, em nome de Jesus. Glórias damos ao teu nome, santo, santo, santo tu és. Glórias a ti, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço e agradeço. Amém. Saia das regiões celestiais, feche os portais atrás de mim. Em nome de Jesus, me esconda no esconderijo do Altíssimo. Põe um manto de invisibilidade em nós para que, Senhor, o inimigo não nos veja. Nos desconecte agora da área de intercessão, em nome de Jesus. Nos esconde no esconderijo do Altíssimo. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao teu santo, bendito nome, Jesus. Deus abençoe você. Saiba que a partir de agora, o Senhor te entregou algo precioso. Então, você precisa desenvolver isso dentro de você. Pega essa sementinha com muito amor no seu coração e seja um terreno fértil, porque é Deus quem dá o crescimento. Permita que Ele dê esse crescimento na sua vida a partir de agora. Busca a presença e peça. Espírito Santo, vai me lapidando, me mostra, me ensina a ser cada vez mais espiritual. Faz de mim alguém mais espiritual. Vem, porque é a tua presença que faz com que eu seja mais espiritual. Glórias ao teu santo, bendito nome, Pai. Deus te abençoe. Fica na paz.